Eu disse na tribuna e repito diante de Vossa Excelência, se o senhor tiver uma tartaruga para cuidar, ela foge. Ela foge. Não é possível. Não é possível, senhor ministro. Não, ofensa é aos direitos humanos, senhor deputado. Não, é uma ofensa. Nós tínhamos 5 cidadãos. Eu preferia estar numa cadeia brasileira. Não. Numa cadeia brasileira. Eu preferia estar numa cadeia brasileira do que numa embaixada argentina sob custódia sua. Porque lá eu não teria nem água nem luz. Numa cadeia brasileira ainda tem isso. Foram tantos devaneios falados aqui, principalmente na fala inicial da Vossa Excelência, que é complicado achar o fio da meada por onde começar. Mas vamos lá. Houve um desenho aqui totalmente destoado da realidade, como se o Brasil estivesse vivendo o melhor momento no que diz respeito à reputação internacional. É subestimar a inteligência de todos nós, membros dessa comissão, a fazer uma afirmação tão distante da realidade. E eu vou iniciar a minha fala aprovando, espero não causar nenhuma dissonância cognitiva a nenhum dos colegas aqui do governo, mas provando que nós estamos no buraco no que diz respeito a reconhecimento internacional. O senhor foi chamado aqui hoje por participar de um governo que está transformando o Brasil num paraíso para corruptos internacionais. Agora o Brasil é visto como o país que você foge quando você é condenado na sua nação por ter roubado dinheiro público. Estamos falando, obviamente, do caso da ex-primeira-dama do Peru, que curiosamente foi transportada no avião da FAB para cá, para não ser presa no seu país, por participar de um esquema de corrupção, no qual o chefe desse esquema era o Lula. Olha que curioso, né? Mas era humanitário, não é não, ministro? Foi toda uma questão humanitária, nós temos que proteger a coitada da primeira-dama, nós temos que trazer ela para cá, não tem nada a ver o fato dela ter participado de um esquema de corrupção que a Lava Jato investigou no Brasil e que chegou-se à conclusão de que o chefe era o Lula. Então é como se o chefe do crime organizado tivesse usado o Estado brasileiro para resgatar de outra nação uma pessoa que foi condenada pelos crimes que ele chefiou. Mas isso, não confundam, isso é a democracia moderna. E quem questionar isso, com certeza também será perseguido. Então nós tivemos essa manchete que envergonhou o Brasil. O Brasil é visto hoje como paraíso para os corruptos internacionais. E aqui eu preparei só alguns exemplos, ministro, de como a sua fala está completamente destoada da realidade. Com equipe barrada pelo serviço secreto, Lula deixa evento com Clinton. Lula foi entrar no evento, foi barrado, seguranças barraram o presidente, saiu na imprensa. É a imprensa que está mentindo ou o senhor? É preciso que os Estados Unidos parem de incentivar a guerra. Lula iniciando uma crise com os Estados Unidos muito antes de qualquer ação do Donald Trump, isso aqui inclusive durante o governo Biden, onde ele acusa que os Estados Unidos é que iniciou a guerra entre Rússia e Ucrânia. Lula chega a falar que a Venezuela tem excesso de democracia. Eu queria te perguntar, o senhor concorda com isso, ministro? A Venezuela tem excesso de democracia? Lula sugere que vitória de Trump nos Estados Unidos seria nazismo com outra cara. Quer dizer que as sanções que estão vindo dos Estados Unidos e as ações dos Estados Unidos contra o Brasil é culpa dos Estados Unidos, não do nosso presidente e da primeira janja, na qual nós chegaremos em alguns momentos. Lula fala que Venezuela é vítima de narrativa de antidemocracia. Espera aí, então você ser contra uma ditadura sanguinária é ser antidemocrático? O senhor concorda com essa fala do Lula, ministro? Assim, uma pausa, ministro, eu sinto até pena, no caso de como fazer parte da oposição, eu serei incisivo das minhas falas, mas eu, sinceramente, de coração, eu sinto pena de ter que defender esse governo, de quem é obrigado, para se manter no cargo, a defender uma coisa indefensável. Então, assim, fica aqui meus cumprimentos. O senhor realmente é uma pessoa corajosa, ministro. Lula agradece a África pela escravidão. Nossa, o Brasil finalmente voltou ao cenário nacional, né? Lula agradece a África pelo que foi produzido em 350 anos de escravidão. Cadê os negros para falar contra isso aqui? Essa aqui também está entre os top 10. Alckmin estava em posse de novo presidente do Irã, assim como chefe do Hamas e representante de mais 20 países. Países ditaduras e chefes dos mais terríveis grupos terroristas do mundo. Curioso é que há inclusive uma foto do nosso vice-presidente, ministro. Como é que defende uma coisa dessa, né, ministro? Eu sinto pena. Tá lá o Alckmin, ao lado dele, o chefe do Hamas, o chefe do Houthis, o chefe do Hezbollah, chefe da Al-Qaeda. Todos os membros daquela foto já foram executados. Só o Alckmin que não. Espero que não seja também. Governo Lula defende que PCC e Comando Vermelho não são terroristas. Olha
a vergonha que nós estamos passando, ministro. Saiu um relatório da Mossad recentemente e de um outro país, acho que do Reino Unido, mostrando que há uma ligação entre o PCC, o Comando Vermelho e o Hamas para lavagem de dinheiro aqui no Brasil. Aí me vai o governo brasileiro sair em defesa do PCC e do Comando Vermelho. Que vergonha é essa? Tem como envergonhar mais do que isso? Calma que tem, porque a lista está só começando, ministro. Por isso que eu acho que 10 minutos não vai ser o bastante. Aí vocês estão falando que foram para a Rússia para participar do evento da comemoração da União Soviética contra o nazismo. O curioso é que não tinha uma democracia nesse evento. Nenhuma democracia. O que tinha ali era ditadores e criminosos de guerra, ministro. Criminosos que são acusados de usar machado para cortar a cabeça de opositor político. E tá lá a linda foto do Lula ao lado dessas pessoas. Por que não foi nenhum líder de um país democrático para esse evento? Na verdade, a imprensa internacional já reconhece que esse tal evento da vitória da União Soviética foi a cúpula internacional dos ditadores. E curiosamente estava lá o Lula, presidente de um país democrático. Lula compara a resposta de Israel em Gaza à ação de Hitler contra judeus. Eu gostaria que o senhor falasse isso aqui na frente do pessoal que responde. Aqui nós temos agora 2 grupos, né? O Ricardo Sheikman e mais outro grupo da Bahia que está aqui. Que o senhor falasse na frente deles. Se isso aqui o senhor concorda. É o seu chefe. Que Israel sair em sua defesa comparou ele ao Holocausto. Isso foi uma coisa tão abominável, ministro, mas tão abominável, que rendeu um pedido de impeachment com a assinatura de 170 deputados dessa casa. Recorde de assinaturas de deputados e um pedido de impeachment. Essa aqui também está ótima. Lula compara sua eleição à Revolução Comunista da China. O senhor está no Itamaraty, como disse, há 50, 40 anos. O senhor deve saber da história da Revolução Chinesa. Dezenas e dezenas de milhões foram executadas, outras dezenas e dezenas de milhões foram mortas por fome, que tem o nome da Grande Fome na China. Foi a revolução mais violenta, mais sanguinária, e o Lula tem a coragem de ir lá e falar que ele compara a vitória dele aqui no Brasil com a revolução mais assassina da história mundial. Mas o Brasil, de acordo com o senhor, está vivendo os melhores tempos dourados, né? De acordo com o senhor e os membros do governo. E nessa mesma viagem, ministro, o senhor, durante os seus devaneios iniciais, falando aqui você falou de tudo, menos justificando a Nadine. Desinformação, Estados Unidos aumentando tarifa, falou de uma mentira que o próprio Hamas admitiu que é mentira sobre o número de mortos lá na faixa de Gaza, saiu inclusive na BBC. O senhor sabia disso ou o senhor não viu? Que o Hamas foi lá no site oficial da Secretaria da Saúde, que é controlada por eles, e foram obrigados a retirar milhares de números e nomes, principalmente de crianças, porque essas crianças começaram a aparecer em outros lugares. Número mentiroso informado por um grupo terrorista que o governo tem a coragem de usar como se fosse número oficial. Imagine vocês, meus caros amigos, se o PCC criasse um Ministério da Saúde e começasse a informar para o governo o número de crianças mortas pela polícia e o governo começasse a usar esse número como número oficial. Alguém aqui ia acreditar nisso? Mas é isso que eles fazem em relação ao Hamas. O Hamas, que corta a cabeça de crianças, que estupra mulheres, que queimam pessoas vivas, passa para esse governo um número e eles usam como se fosse número oficial para tentar cultivar uma emoção contra o Israel que luta pela sua sobrevivência. Mas continuando, Lula chama a diretora do FMI de mulherzinha. Eu não vi nenhuma fala do Ministério das Relações Exteriores, nada em relação, nenhuma nota de repúdio. Navios de guerra do Irã atracam no Brasil, isso que causou uma grande crise. O senhor deve se lembrar muito bem. Navios de guerra do Irã. Por quê, Zuco? O Irã é notório e conhecido no mundo como sendo o país que financia os grupos terroristas. O Irã, que o Alckmin foi lá, sentou ao lado dos líderes dos grupos terroristas. Gente, presta atenção, o vice-presidente do Brasil sentado ao lado dos líderes dos grupos terroristas. Inclusive, um desses líderes, que é o líder do Hamas, grava um vídeo. Meu Deus, esse é o cúmulo da vergonha. O líder de um grupo terrorista que corta a cabeça de crianças grava um vídeo em agradecimento ao Lula. O senhor viu isso, ministro, esse vídeo? Onde ele agradece o Lula por ter se colocado ao lado da luta do Hamas? Não tem como ficar pior que isso. Então eu fico perguntando, né? Zelensky também, que não aceita mais a ligação do Lula, não quer conversar com o Lula, porque o Lula está sempre do lado do Putin. Sigilo das viagens da Janja, porque eu não sei, sinceramente, hoje, quem é o ministro das Relações Exteriores, se é o senhor, se é a Janja, ou se é o Alexandre de Moraes.
que o Alexandre de Moraes está criando as suas crises internacionais com a Espanha, com os Estados Unidos, com a Argentina, com vários outros países, agora recebendo, pedindo a extradição de jornalistas em outros países. O que está acontecendo com o Brasil? O Brasil é visto hoje pelo estudo da revista... como é que é o nome da revista? Do Reino Unido? The Economist, como uma democracia falha, ministro. Desde que o seu governo assumiu, o Brasil caiu no ranking de luta à corrupção e caiu no ranking de democracia. Mas nós estamos vivendo os nossos melhores momentos. Aí nós temos o Lula e a Janja pedindo que um partido comunista, uma ditadura comunista, venha para o Brasil nos censurar. Nós temos a pior nota em índice de percepção da corrupção. Tá? A pior nota no índice de percepção da corrupção pela Transparência Internacional. Estrangeiros retiram 24,2 bilhões da Bolsa de Valores do Brasil. Pior desempenho em 9 anos. E por aí vai. Então vamos lá, ministro. Agora eu quero chegar nas perguntas, que eu gostaria muito que fossem respondidas. Nesses últimos 3 minutos. Eu tenho 6 perguntas, ministro, que eu gostaria que fossem respondidas. Por que essa obsessão em apoiar as piores e mais sanguinárias ditaduras do mundo e se distanciar do mundo democrático? Por que envergonhar o Brasil defendendo facções criminosas como o PCC e Comando Vermelho, que trabalham junto com grupos terroristas? Por que envergonhar o Brasil dando asilo para uma condenada por corrupção que fazia parte do mesmo esquema no qual a investigação brasileira reconheceu que o Lula era chefe? Por que envergonhar o Brasil pedindo ajuda a uma ditadura comunista para censurar seu próprio povo? Por que se negar a reconhecer o Hamas como terrorista? O senhor falou uma coisa aqui que não é totalmente verdade. O Lula disse que o ataque foi terrorista. O ataque. Mas se negou a reconhecer o Hamas como terrorista. Então nós lidaremos agora, ministro, até fazer pelo menos uma única ação de bom senso desde que assumiu o cargo. Em frente a essa comunidade judaica que está aqui agora, dizer que o Hamas é sim um grupo terrorista e que quem apoia o Hamas está cometendo um crime. Porque o partido do PT e vários outros membros do PT emitiram uma nota oficial assinada de apoio ao Hamas em 2021. Uma nota que inclusive eu enviei à Embaixada Americana e agora o PT está me processando, o PSOL está me processando, todo mundo da esquerda está me processando, porque eu enviei uma nota, um documento oficial que eles assinaram em apoio ao Hamas para a Embaixada Americana. Muitos já tiveram seus vistos negados, o que não tiveram vão ter. Estão super chateados. Viagem para Cuba. E por último, a COP30, ministro. Nós estamos numa situação onde vários líderes mundiais estão dizendo que não virão participar da COP30. Saiu na imprensa ontem. Por quê? A COP30, que é um evento para proteger o meio ambiente, está desmatando o meio ambiente. Escândalos de corrupção sendo noticiados internacionalmente. E não há estrutura, né, para 50 mil vagas, só tem 34. Então, vários líderes do mundo estão dizendo que não pretendem vir à COP30 e estão pedindo para que seja mudado o local desse evento. Gente, olha isso aqui, meu Deus. O Brasil quer sediar um evento de proteção ao meio ambiente, do debate climático, e para organizar esse evento, Feliciano, ele está desmatando a Amazônia. Para criar uma avenida que tem tudo a ver com esse governo, gente. A Avenida da Liberdade. Ministro, pelo amor de Deus, ministro. Assim, eu sinto a sua dor. É indefensável, ministro. Esse governo é indefensável, eu sei que é. E é por isso que o senhor fugiu daqui, em vários momentos. Mas ter vindo aqui hoje merece sim a minha admiração. É um homem de coragem. Para vir defender uma coisa indefensável que está andando com terroristas, que está andando com ditadores, que está envergonhando o Brasil, destruindo a nossa reputação diante do mundo, a única opção que o pessoal daqui tem é falar do Bolsonaro agora. A única opção é Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo. Então, ministro, vamos fazer um acordo. Se é o senhor que está por trás de todas essas vergonhas, se o senhor não está conseguindo impedir, ou se o senhor prefere que na próxima convocação a gente convoque a Janja, que ela também está fazendo as relações internacionais, usando o português, a oratória maravilhosa dela. Então a gente pode convocar ela, porque muitas dessas coisas aqui, o boato que corre aqui pelos próprios petistas, é que é a Janja que está fazendo. Quero lembrar Vossa Excelência, mas principalmente os demais, porque Vossa Excelência bem sabe, que Vossa Excelência foi convocado para estar aqui na Comissão de Relações Exteriores no dia 6 de maio.
terça-feira à tarde, 14 horas. Cheguei a este recinto, ele estava vazio. Vossa Excelência, segundo a agenda oficial do Ministério das Relações Exteriores, estava com despachos internos. Mas havia dito ao presidente da Comissão de Relações Exteriores, deputado Felipe Barros, que Vossa Excelência não poderia estar aqui cumprindo a convocação feita, sob pena de crime de responsabilidade, se Vossa Excelência não aqui comparecesse. Vossa Excelência avisou por e-mail no sábado anterior o presidente Felipe Barros que aqui não estaria porque sua viagem à Rússia com o presidente Lula havia sido antecipada. O que Vossa Excelência não disse no e-mail enviado ao presidente da comissão, e nós todos vimos esse e-mail, inclusive ele foi lido aqui, é que a viagem antecipada tinha partida marcada para as 22 horas. Ou seja, Vossa Excelência, como disse a sua agenda oficial, esteve em Brasília, no seu gabinete, a metros daqui, e apesar de convocado para estar aqui conosco, Vossa Excelência preferiu desrespeitar esta comissão e o próprio presidente da comissão, Felipe Barros, não comparecendo. Nós encaminhamos por meio dessa comissão, inclusive, aprovado pelos membros aqui, deste colegiado, este caso ao presidente da casa e à mesa, que ainda está por deliberar e enviar à Procuradoria-Geral da República para que tome as necessárias medidas. Afinal de contas, Vossa Excelência cometeu um crime de responsabilidade ao aqui não comparecer e dando uma justificativa que não é a justificativa que cabe quando ocorre a falta de comparecimento, pois não foi uma agenda previamente feita, muito menos uma agenda que ocorria na hora dessa reunião. Gostaria, portanto, de lembrar que esta comissão merece e exige, mais do que merece, respeito deste governo, porque a democracia e a representação popular dependem da fiscalização feita por este parlamento e da transparência dos atos do setor público, coisa que não aconteceu na comunicação feita a este colegiado por Vossa Excelência. Em relação aos temas aqui colocados, senhor ministro, o transporte em táxi aéreo, Uber da Força Aérea Brasileira para uma criminosa peruana. É relevante lembrar que até agora não está claro se foi refúgio ou se foi asilo. Encaminhamos pedido de informação, fizemos esta manifestação por várias vezes, mas como Vossa Excelência bem sabe, os conceitos são diversos e até agora não está explicado. Ouso dizer que não está explicado porque não há explicação. Pois houve uma diligência enorme para conceder asilo a uma criminosa, inclusive, coincidentemente, no dia da sua condenação, estava ali uma aeronave da FAB para transportá-la. Eu acompanhei o que Vossa Excelência já disse ao Senado da República e as suas manifestações e justificativas não cabem, utilizando exemplos internacionais muito distintos daquilo que aconteceu com o transporte na Herédia, enquanto Vossa Excelência tem dificuldade de incomodar os ditadores aliados do Lula, como é o caso do Maduro. Vossa Excelência disse aqui que, com muita frequência, buscava contato com o governo venezuelano ou com a ditadura de lá, para que chegasse água e para que chegasse luz à embaixada argentina sob custódia do governo brasileiro. Pois bem, senhor ministro, eu quero aqui trazer o relato do Pedro Uruchurtu, que lá estava e falou comigo por WhatsApp quando aconteceu a concessão de asilo a Nadine Heredia, porque ele estava simplesmente indignado com o fato de que eles estavam lá abandonados e há 150 dias sem luz, senhor ministro. 150 dias sem luz desde 23 de novembro de 2024. E Vossa Excelência diz que estavam tratando de garantir luz e acesso ao técnico. Sabe o que disse o Pedro Uruchurtu, senhor ministro? Talvez o senhor não saiba, porque pelo visto as informações não chegam ao senhor no ministério. Ou talvez a embaixadora Gilvânia Maria de Oliveira não tenha sequer passado perto daquela embaixada. Porque o técnico foi uma única vez consertar o gerador que depois pifou e o ditador não deixava o técnico ir à embaixada. Mais de 150 dias sem luz. E Vossa Excelência vem aqui diante dos deputados dizendo que estava trabalhando para garantir luz. Água, senhor ministro. Água
1.000 litros de água a cada 10 dias. São 100 litros de água por dia para 5 pessoas numa embaixada. Eles usavam a água da piscina da embaixada argentina, senhor ministro. Eu disse na tribuna e repito diante de Vossa Excelência, se o senhor tiver uma tartaruga para cuidar, ela foge. Ela foge. Não é possível. Não é possível, senhor ministro. Não, ofensa é aos direitos humanos, senhor deputado. Não, é uma ofensa. Nós tínhamos 5 cidadãos. Eu preferia estar numa cadeia brasileira. Não. Numa cadeia brasileira. Eu preferia estar numa cadeia brasileira do que numa embaixada argentina sob custódia sua. Porque lá eu não teria nem água nem luz. Uma cadeia brasileira ainda tem isso. Não foi informado pelo governo americano da ação que levou, felizmente, o senhor reconhece que encerrou 413 dias de drama daqueles venezuelanos opositores políticos, mas não criminosos, que estavam sob custódia sua, ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que o senhor, pelo menos, demonstra aqui uma certa, não vou dizer satisfação, mas pelo menos um certo alívio de que esses 413 dias de drama se passaram. No entanto, a nota de Vossa Excelência do Ministério das Relações Exteriores não faz nenhuma menção à ação americana, parabenizando os americanos pelo que fizeram. Por que não? Se salvar aquelas pessoas que lá estavam, sofrendo dentro de uma embaixada sob sua custódia, que aí, dando o benefício da dúvida, então, talvez aquelas tartarugas realmente estivessem com problemas para serem atendidas, porque o ditador lá é muito duro, mas Vossa Excelência tem dificuldade em condená-lo e até de tratar, pelo visto, diretamente com ele para resolver esse assunto, por que não congratular o governo americano? Se o senhor, por acaso, tem acesso a Marco Rubio, ele é secretário de Estado dos Estados Unidos. E fontes da imprensa dizem e publicam que Vossa Excelência até hoje não falou com ele. Eu quero entender quando aconteceu anteriormente de o Brasil não ter um ministro das Relações Exteriores que já há meses no cargo a sua contraparte está empossada nos Estados Unidos, um dos principais aliados históricos brasileiros. Há quanto tempo o ministro de Estado de Relações Exteriores não consegue falar com o ministro de Estado americano? Ou essa informação não é verdadeira, senhor ministro? Agora, me parece que a falta de atenção do governo americano, que é causada, talvez, justamente pelas atitudes do governo brasileiro, é sintomática da falta de condições de Vossa Excelência continuar sentado nessa cadeira, e por esse motivo, Vossa Excelência também deixou de vir a esta comissão, desrespeitando o parlamento brasileiro, porque não tem noção da grandeza do cargo que o senhor ocupa nesse momento. Pois ele deveria ser utilizado para respeitar a tradição diplomática brasileira de Rio Branco, de defesa dos direitos humanos, de defesa da relação, da solução pacífica de controvérsias, e não da defesa de ditaduras, e não da cumplicidade com o regime autoritário que se está hoje implementando no nosso país. Deixo aqui, desde já consignado na minha fala, a profunda indignação que eu tenho com a situação que hoje o Brasil se encontra no cenário internacional, em virtude das atitudes que o governo brasileiro tem tomado para proteger corruptos e bandidos e não dar para aqueles que merecem o devido respeito aos seus direitos humanos. O ministro não quer responder se falou ou não com o Marco Rubio, nem sim ou não, ministro. Espero que o presidente me passe a palavra. Não, ele vai lhe passar depois, mas o senhor não respondeu mais um compromisso assumido que o senhor não cumpriu. Entende como fica para nós? O senhor assumiu um compromisso. Não, o senhor não cumpriu, porque o senhor disse que responderia e depois é tréplica. Tá correndo, eu sei que tá correndo o tempo, deixa correr o tempo. Eu tenho o meu tempo e mais o do líder do Novo. Tá ótimo. Vou usar o meu tempo todo, inclusive para informar o seu ministro, porque nome de corrupto ele conhece, Nadine Heredia. Mas o nome dos 5 venezuelanos ele disse que não tem. Tá aqui, ministro. Magadi Meda, Pedro Luchurto, Cláudia Macero, Humberto Villalobos e Omar Gonçalves. E houve sim um 6º, Fernando Martínez Motola, doente que depois faleceu. Tá? São esses os 6. O senhor não tinha os nomes. Eu disse, se tiver uma tartaruga sob sua custódia, foge. O senhor não conhece a realidade, o senhor se eximir da responsabilidade, porque é a responsabilidade do Brasil. Quem representa o Brasil fora, senhor ministro? O senhor está eximindo-se da sua própria responsabilidade
da custódia sobre a Embaixada Argentina. E pior, ainda passando para os argentinos que não têm mais relação diplomática com a Venezuela, a responsabilidade sobre os custos. Eu só estou sabendo antes dessa história toda, que eu acabei sabendo no detalhe depois do absurdo asilo concedido a uma corrupta como a Nadine Heredia, porque aí me contataram com mais detalhes, eu teria oferecido dinheiro do meu bolso, se fosse possível mandar, porque nem isso está sendo direito lá na Venezuela, e Vossa Excelência está querendo imputar os custos da Argentina para cuidar dos direitos humanos dos brasileiros que lá estão. E vou ler mais aqui, vou falar então exclusivamente da parte da energia elétrica. Em 21 de abril de 2025, foi quando eu recebi essa mensagem, a sede está sem eletricidade há 150 dias, quando cortaram o serviço. É verdade o que o senhor disse, a embaixada dependeu de gerador elétrico de emergência, até que ele se fundiu. Instalou-se um novo que apresentou falhas e não se permitiu que um técnico ingressasse para repará-lo. Então o senhor está contando no mínimo meias verdades aqui, quando não querendo enganar a comissão, como o senhor fez com o presidente da Comissão de Relações Exteriores. Eu não tenho nada com seu compromisso com o presidente Lula na véspera de uma viagem. Eu tenho com seu compromisso com a lei brasileira. E a lei brasileira diz que comete crime de responsabilidade o ministro convocado que não cumpre com compromisso assumido com a Comissão de Relações Exteriores. Então o senhor é um criminoso sob o ponto de vista de crime de responsabilidade. Vossa Excelência cometeu o crime de responsabilidade e, pior do que o crime de responsabilidade, tentou lograr essa comissão e enganar o presidente, dizendo que havia sido convocado para uma viagem antecipada que ocorreu só às 10 da noite, quando a audiência era aqui às 14 horas. Mas eu não vou mais render sobre esse assunto, porque claramente Vossa Excelência não vai pedir desculpa, Vossa Excelência não assume o crime cometido e vai ter de pagar por ele, seja via mesa ou seja via Partido Novo, porque nós ingressaremos, se a mesa não tomar atitude, com pedido do seu impeachment. Vossa Excelência, se tivesse hombridade, nesse caso, teria reconhecido e pedido desculpas ou renunciado. Porque o Itamaraty não merece ter Vossa Excelência à frente dessa pasta tão honrosa e importante para o Brasil, tendo cometido um crime de responsabilidade na principal comissão desse parlamento que trata de relações exteriores. Portanto, senhor presidente, eu concordo com o público, é uma vergonha para esse parlamento Vossa Excelência não assumir, não pedir desculpas e muito menos continuar fazendo o que está fazendo. Realmente é uma petulância com esta casa. Quero aqui concluir a minha fala sobre essa questão da Nadine Heredia, senhor ministro, porque nós precisamos saber o seguinte, há várias versões, o ministro Ricardo Lewandowski também está convocado por mim para vir aqui, disse que a questão foi de saúde, Vossa Excelência nem passou, se passou foi realmente, como se diz, en passant sobre esse caso. O fato é que eu quero saber se ela está realmente aqui cumprindo algum tipo de rotina de exames médicos. Em que hospital ela está? Onde ela está? Aliás, os peruanos querem saber, e me perguntaram várias vezes, se ela está sendo mantida com dinheiro do pagador de impostos brasileiros. Tem algum tipo de auxílio? E o que vai acontecer se o CONARE não reconhecer o refúgio? Tem mais, senhor ministro. O senhor está dizendo, de uma forma muito vaga, que qualquer um que pedir asilo político no Brasil pode entrar e vai receber sua acolhida. Então, por que Vossa Excelência, por meio do Ministério de Relações Exteriores, está ajudando a promover perseguição política a brasileiros que estão fora do país, inclusive o nosso colega deputado federal Eduardo Bolsonaro, que lá está autoexilado, e o Ministério das Relações Exteriores está contribuindo com o STF, pelo que saiu na imprensa ontem, para buscar perseguir não só ele, como outros brasileiros que estão censurados em nosso território e até em território norte-americano. Que dois pesos e duas medidas são isso? Ou para Vossa Excelência só interessa proteger corrupto e bandido, parceiro no crime internacional cometido pelo PT do Lula já durante governos passados com a Odebrecht, e não interessa defender direitos humanos? Porque é esse o recado claro que Vossa Excelência está dando aqui para o povo brasileiro ao se esquivar das respostas e ao não trazer clareza sobre o que vai acontecer no caso da Nadine. Por exemplo, quanto tempo vai levar para essa análise do CONARE? E repito, o que vai acontecer se o CONARE decidir que ela não é refugiada? Eu quero saber também se o irmão da Nadine Heredia por acaso está no Brasil, que também está condenado pelos crimes. Há rumores por aí. Vossa Excelência tem conhecimento disso? Recentemente, Ricardo Pita, que é assessor sênior para hemisfério ocidental do governo americano, esteve no Brasil e eu gostaria de saber se dele o senhor ouviu, ou o Itamaraty ouviu, alguma preocupação sobre as perseguições políticas que estão acontecendo no Brasil. Também quero saber se é verdadeira a informação que foi veiculada pela imprensa, pelo presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Paulo Bilinski,
que o senhor Ricardo Pitta veio aqui não para consultar o governo brasileiro se o PCC e outras organizações criminosas são terroristas. Ele veio aqui, segundo disse Paulo Bilinski, que esteve com esse assessor sênior do governo americano, segundo o deputado Paulo Bilinski, ele veio ao Brasil para informar o Itamaraty, o Ministério da Justiça, que de acordo com a lei americana, estes grupos criminosos brasileiros são considerados organizações terroristas. Porque o que saiu na imprensa, provavelmente por obra do governo e suas assessorias de comunicação, é que o governo disse para o senhor Ricardo Pitta que essas organizações não são consideradas terroristas de acordo com a lei brasileira. Era isso. Não foi isso que ele veio fazer no Brasil. Ele não veio perguntar, segundo Paulo Bilinski, ele veio informar. Eu quero saber se Vossa Excelência tem conhecimento dessa afirmação também e que não fuja das respostas que foram dadas, como se Vossa Excelência tem fugido sistematicamente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que desde o início do ano tenta trazê-lo, aqui da Câmara, e mesmo convocado o senhor não compareceu. O senhor só está aqui por causa de todo esse rolo que aconteceu recentemente, porque a repercussão foi tão negativa também para Vossa Excelência e para o governo que Vossa Excelência teve de se obrigar a vir. Mas o que Vossa Excelência fez com o nosso presidente da Comissão de Relações Exteriores não se faz com o cachorro sarnento, senhor embaixador. O que Vossa Excelência fez com o deputado Felipe Barros em desagravo ao nosso presidente da Comissão de Relações Exteriores, que indignado estava e Vossa Excelência teve acesso a isso, e se Vossa Excelência tem um pingo de consideração por ele, deveria pedir desculpas pelo que Vossa Excelência fez, de não comparecer aqui. O que Vossa Excelência fez com o deputado Felipe Barros não se faz com o cão sarnento, muito menos com a democracia brasileira e com esse parlamento. Vossa Excelência deve cumprir com seus compromissos, não cometendo crime de responsabilidade contra a lei de impeachment brasileiro e muito menos deixando de cumprir com suas obrigações em favor dos direitos humanos e descumprindo suas obrigações protegendo criminosos internacionais, como é o caso de Nadine Heredia.